Oi, Ju, bom dia. Olá, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo seu tempo e pela oportunidade também da gente poder bater um papo sobre design biofílico, que é a nossa paixão, né? Da paixão. Eu que agradeço por esse convite. Muito feliz, muito honrada por estar compartilhando isso contigo, essas informações todas sobre o que nós amamos, né? Exato. Convidei a Juliana Enderle aqui para o canal e é um prazer ter ela como companheira de trabalho. E também com muito carinho que eu fiz esse convite, porque ela é um poço de conhecimento nessa área, além de fazer tudo com muita paixão, muito engajamento. E nós trouxemos hoje aqui um projeto que ela desenvolveu com a aplicação do design biofílico, para que esse tema possa ser um pouquinho mais esclarecedor para quem está assistindo. Então é com você, Ju. Exatamente. Ai, obrigada, Jéssica, tu é um amor, muito querida, uma guria incrível. Obrigado pelo carinho. E, na verdade, a gente sempre faz com muita dedicação, muito amor, né? O que vem primeiro, eu acho, que é todo esse envolvimento, assim, nesses projetos. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente poder mostrar um pouquinho desse nosso trabalho. Esse espaço foi realizado para a Casa da Confraria Garden, em parceria com a Luciane Magnus. Esse é o projeto Espaço Ser. E por que tem esse nome, Ju? Então, esse espaço da casa é um espaço multifuncional, aonde cada espaço, cada sala dessa casa tem uma nomenclatura. Não é numerado por números, como o tradicional, mas sim por nomes. Então, a gente escolheu o ser por vários significados, tá? Vários significados para esse espaço, que é o de convivência, que é o espaço da essência da casa. Esse espaço ser é o coração da Casa Garden, é onde ele faz a conexão para todas as outras salas desse andar, desse terceiro andar. Então, para a pessoa se deslocar para as salas de atendimento desse local, ela tem que passar pelo espaço ser. Então, a gente acredita que ele é a essência, que ele é o espaço vivo da casa, Como um coração, né? um coração. E o símbolo, a simbologia da Casa Garden, onde ela abriga a confraria do batom, é o coração, o símbolo é um coração. Então, a gente identifica, é bem lindo, a gente identifica isso, que esse espaço a essência, é o coração da casa. Então, aqui foram algumas inspirações que a gente teve durante esse projeto. A gente trouxe a vegetação como um dos elementos aplicados no design biofílico. A gente trouxe as coquidamas, trouxe vegetação pendente, trazendo movimento. A gente trouxe uma imagem, uma figura da artista plástica Paula Stein, representando o empoderamento feminino, né? Por, por nesse local ser frequentado por muitas mulheres empreendedoras. Então, a gente trabalhou essa simbologia. Eu acho muito legal também mencionar que no design biofílico, por exemplo, ah, não é necessariamente somente limitar no uso de plantas e da vegetação, né, na área interna, mas também Exato. imagens da natureza, né? Isso que a gente vai poder discorrer um pouquinho também, né? Exatamente, porque essa aplicação da vegetação é o elemento mais é um dos elementos que mais se utiliza e a pessoa tende sempre a levar para essa definição, mas não é só isso, né? A gente trabalha com 24 estratégias, né, de aplicação do design biofílico e essa é uma delas, né? Então, aqui a gente traz um pouco do layout da parte do gesso da casa. Por que falar sobre isso? Porque esse é é o primeiro elemento que a gente está utilizando do design, que é o gesso na sua forma orgânica.
A gente trouxe, então, um detalhe, tá percebendo aqui o mouse, onde estou Sim. passando o mouse? Tá. Então, a gente trouxe esse elemento, que é a forma orgânica, para esse gesso. A gente não continuou nesse espaço, a gente permaneceu com ele aberto na parte de convívio mesmo, e a gente utilizou o gesso somente na parte de setorização, né? Como dando um caminho, assim, informando o caminho das salas aonde a gente utilizou a parte Que é aquela estratégia de wayfinding, né? e wayfinding, exatamente. Tá. Então, nessa imagem que a gente está vendo agora, a gente já pode trazer, estamos trazendo já alguns princípios, então, do design biofílico, que é a luz natural, o ar puro, as plantas, a percepção do clima, materiais naturais, formas naturais. No próximo, a gente consegue ver a imagem real do espaço. Então, quando a gente fala dessa luz natural, esse espaço, inicialmente, ele era para ser uma sala fechada, sem um espaço de locação, né? Um espaço onde ele não ia ter essa visibilidade, essa conexão que ela tem hoje. Então, o que a gente identificou logo de início, né? Que esse espaço, como eu falei anteriormente, ele é o coração da casa, onde todos passariam por ele para ir para as outras salas. Esse espaço, ele está depois da recepção, Jéssica. Então, tem a recepção da casa, e aí depois vem esse espaço que dá a ligação para as outras salas. E quando a gente chega nesse espaço, a primeira coisa que a gente identifica é essa luz, essa luminosidade que a gente percebe entrando por essa porta. Aqui tem uma sacada, e a gente, então, achou interessante deixar toda essa luz, essa luminosidade, adentrando para o espaço, que ele acaba contagiando, trazendo esse bem-estar, trazendo esses benefícios que a luz natural promove, né? Outro elemento que a gente destacou aqui é essa prateleira que a gente utilizou na parte superior da janela. A gente optou por não trazer cortina. Ela existe hoje, tem uma persiana externa, que se quiser fechar, pode ser fechada. A gente deixou ela meia aberta em função de tirar foto e tudo mais, então ela ficou entreaberta, assim. Mas a gente optou por não ter, então, não colocar cortina e colocar a vegetação. Então, essa prateleira de ferro suspensa, ela segue a forma orgânica, tem essa forma curva, que todas as formas orgânicas, eles trazem esse bem-estar, ela te remete a alguns elementos da natureza também, como o percurso dos rios, né, que tem essa forma toda, forma orgânica. Então, a gente trouxe para essa prateleira com a vegetação suspensa. Então, ela vai fazer o papel, digamos, da cortina, porque conforme ela for crescendo, ela vai estar descendo e vai aparecer essa cortina de vegetação. Interessante desse espaço também que essa sala, ela dá de fundos para um hospital. Então, a primeira ideia que a gente teve também foi criar nessa sacada um jardim vertical. Então, nós estamos beneficiando, além das pessoas que estão utilizando a casa, a parte interna, também as pessoas do hospital. Porque os que estão na janela, os que estão frequentando o local do hospital, eles visualizam essa sacada. Então, a gente tem alguns vasos na parte externa ali que dá para que a gente, que está no início ainda do projeto, ele está no início do crescimento, então não dá para visualizar ele como esse jardim todo já com a forração completa, né? Então, ele vai trazer essa sensação também para o local. Eu queria pontuar aí que realmente o design biofílico ele te traz um olhar mais carinhoso sobre o espaço, né, Jo? Com certeza. E, assim, até na elaboração da frase que foi colocada na parede,
reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso e trabalhar juntos é um sucesso, né? A frase de Henry Ford. Mas e isso estar dentro de um espaço onde estimula, as pessoas diferentes trabalhando junto em diversas áreas, provavelmente diferentes, né. Tem todo um E conceito por trás, não é só aplicação, pegar uma lista de estratégias e aplicá-las, né. Tem que ter um olhar mais empático, eu acredito, né. O que você acha? com certeza, porque assim, ó, cada projeto é único e não existe um checklist para aplicar. Não é eu só visualizar, ter aquele checklist de, são 24 estratégias e aplicar simplesmente. Não, tu tem que realmente vivenciar o espaço, sentir, conhecer o todo dele, né? A gente não pode pensar unicamente num local único, mas tem que pensar num todo, né? Essa visão mais ampla, essa conexão de todos os locais. Então, por exemplo, como esse, a gente conseguiu conectar as pessoas que estão frequentando a casa, os que estão locando os espaços e também quem está no entorno, porque acaba interferindo no entorno. Essa vegetação externa dessa sacada, ele afetou também o hospital. Sim, E é que durante a obra, é um fato bem interessante, que durante a obra a gente percebeu que o hospital também começou a se movimentar para trazer uma melhoria visual assim do espaço, porque esse local é os fundos. Então, normalmente fundos de hospital ou qualquer outro local que ninguém enxerga, as pessoas não tomam o cuidado. E nesse eles começaram a perceber a nossa movimentação e começaram também a levar adequações, começaram a organizar, a limpar, a trazer mais organização para a parte externa, que é um jardim, não é um jardim, é um espaço de aberto, assim, sabe? Como se fosse um depósito. Eles começaram a organizar isso também. Então, é interessante o poder que isso tem, né? De movimentar, de trazer essas melhorias para todos os locais. Essa questão da iluminação, a gente trouxe um ponto focal sobre a mesa ali, um ponto único, então, de iluminação indireta, porque realmente o espaço é bem iluminado e ele é frequentado durante o dia, à noite não tem movimentações assim, exceto alguns eventos, mas que não acontecem nesse local, então não tinha necessidade de tanta luz artificial, né? Então a gente teve esse cuidado também. Uma questão também que a gente pode falar aqui é a questão do piso, a gente manteve o mesmo piso original da casa, o parquet, a gente só revitalizou. Isso é importante também, porque às vezes a gente tem aquela questão toda, vamos retirar e vamos colocar o novo, né? Mas o que que eu tenho antes? O que que eu posso aproveitar disso? Porque a gente sempre tem que levar em mente, assim, eu acredito nisso, é que nós temos que cuidar quanto à questão do descarte. Será que realmente existe algum descarte? Porque não basta só ter um container e vamos trocar o piso todo e jogar no container. Tá, mas aonde vai esses resíduos? Onde vai todo esse material? Então, a gente tem que pensar o que que eu vou fazer com isso. Então, antes de substituir, ter essa consciência. E a gente desenvolveu, então, uma vez eu ouvi uma frase assim que o lixo é um erro de design humano, porque a natureza em si ela não tem lixo. Tudo é reaproveitável, né? é Então, tudo aproveitado. vira alimento para alguma coisa, tudo vai gerando, nutrindo uma outra vida, até que enfim aquilo se desfaça, né? E o homem ainda não conseguiu criar nada que uma hora vira lixo mesmo. Então, é muito legal esse olhar mais sustentável, né, Mais sobre sustentável. o ambiente, o que que dá para reaproveitar, o que que pode melhorar e evitar o máximo possível a criação de um lixo, né? Exatamente. Eu acho que é uma obrigação nossa pensar nisso, né? Porque esses descartes da construção civil, elas é gigante, assim, é muita coisa que é descartada, né? Então a gente pode ter levar um pouquinho, né, desse nosso, se cada um fizer a sua parte, né, um pouquinho, eu acho que a gente consegue melhorar algumas coisas.
com certeza. A mensagem, então, assim, a gente, dentro do design biofílico também tem essa questão, de impactar também, levar a parte espiritual para os espaços, essas conexões também. Então, essa foi uma das frases escolhidas para esse espaço. Já é, a Casa Garden já tem esse hábito de ter frases nos espaços, já conectar as pessoas que estão, os usuários, as pessoas que estão circulando ali, já ter esse contato com essas palavras e frases motivacionais. Então, essa é uma delas. Então, novamente aqui, a gente trouxe, começando pelo, aqui dá para visualizar um pouco melhor a questão do gesso, essa forma orgânica. A conexão, então, se fez para as outras salas com esse rebaixo. Na parte central, onde as pessoas utilizam para a convivência, a gente manteve o forro, teto original, né, sem o gesso. Aqui, então, nós fizemos esse jardim vertical, essa brise vertical, aonde a gente tem toda essa visão, tanto quem está sentado para reuniões ou para confraternizar, para a hora de descanso, né? Tem essa visão externa e também a gente, para não visualizar os fundos do hospital, então vai ter essa barreira visual de vegetação e beneficiamos então a outra parte também dos fundos do hospital. A questão de texturas também utilizamos as poltronas. A gente trouxe a cor natural, a cor verde, para as poltronas e também com texturas. Então, a questão de utilizar texturas em materiais, texturas naturais, ou que realmente a pessoa possa tocar, assim, nos elementos, isso é bem importante. Ela se conecta com aquele elemento, se conecta com aquele espaço. Não simplesmente largar qualquer objeto sem sentido, sem significado algum, né? E a pessoa se pergunta o que que é isso, por que que está aqui, não me pertence, né? Tem algo assim. Nesse espaço também a gente trouxe os quadros da artista plástica da Paula Stein. Ele se tornou um espaço instagramável. Como está bem em voga agora essa questão de fotografar muito nos locais, né? Então esse ele se tornou um espaço assim. E aqui uma das características do design biofílico são a aplicação de natureza indireta, né? Então, através dos bichos urbanos, a gente conseguiu trazer, remeter, lembrar essa fauna, né? Fauna e flora. E ficou bem bacana, ficou bem legal, assim. Ficou com bastante personalidade, né? Que é um dos princípios, né, do design biofílico, é promover interações entre as pessoas e a natureza. E eu acredito que nesse espacinho aí, que é chamado coração, né, É, as pessoas realmente elas têm uma interação alta, né, grande, não só entre si, porque é um ambiente agradável, de acordo com a iluminação natural, com o ar, né, que acaba entrando naturalmente pelas aberturas, e também com a natureza, na varanda, né, as plantas que estão ali. isso. Esses espaços, eles se conversam entre si, né? Eles se conectam entre si. A gente utilizou os adornos naturais e também adornos da natureza indireta através dos quadros, levando um pouco da natureza em forma indireta também. Eu acho que é bem importante isso. No revestimento 3D, a gente optou pelo revestimento em formato que remetessem às folhas de uma planta. Então, sempre lembrando, sempre trazendo um pouco dessa natureza para dentro dos locais. Na sacada, então, a gente fez essa barreira visual, mas também a gente não esqueceu de lembrar sempre dessa percepção do clima, né?
A pessoa estando na parte interna da casa, ela percebe como está o clima externo, se tá chovendo, se está fazendo sol, se está um dia, se está claro, se está escuro. Então, isso é muito importante para o círculo circadiano da pessoa, ela perceber, ela ter essa percepção de claro, de escuro. Então, a gente poderia ter substituído essa vegetação por outros elementos, mas a gente optou e pensou nessa questão dessa percepção do clima que é super importante. E tem alguns espaços da casa que não tem conexão externa. Então, esse é um elemento que no momento que a pessoa está transitando, que ela está passando por esse local aberto, dessa sala, ela vai perceber essa questão climática também. E para a saúde da pessoa é imprescindível ter isso, né? Essa satisfação, essa questão do conforto, da saúde mental, porque quando a pessoa está em local enclausurado, fechado, os batimentos cardíacos aumentam, ela tem aquela sensação de estar sufocada, né? De estar num local abafado. E aqui a gente tomou esse cuidado. Sem perder a privacidade, né? Sem perder a privacidade. Perfeito. E, de fato, assim, tudo aquilo que nós planejamos, o que nós pensamos, vem acontecendo. Essas imagens mostram a conexão dessas pessoas com o local e entre elas. Então, ele está promovendo essa conexão, ela está proporcionando às pessoas que estão no espaço essa conexão entre elas e entre o local. Então, de fato, a gente atingiu o nosso objetivo com esse projeto. Perfeito. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Ju, obrigada por ter compartilhado seu conhecimento, ter nos apresentado esse projeto. E eu acredito que ficou bem mais claro para as pessoas poderem entender o que é o design biofílico, ver a sua aplicação, né? Com certeza. Quero te agradecer pela oportunidade, pelo convite. Muito grata por esse momento. E, de fato, assim, não é nada de outro mundo, de outro planeta falar sobre isso, né? São coisas simples, práticas, mas temos que ter essa consciência, né? É algo que vem aplicar o design biofílico, é algo que vem de dentro, como a gente diz assim. A gente tem que sentir, estar presente no momento que está projetando. E a gente sempre fala isso, que a gente está projetando para as pessoas. E quando a gente projeta para as pessoas, ele tem um significado muito maior. Então é isso, esse recadinho que a gente quer deixar. Muito obrigada.